Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Perovano. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês do ensino médio a respeito dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas. Eu vim aqui a pedido da professora de vocês, a professora Bianca, para poder estar conversando sobre essas questões. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na UFES chamado ARET, que é o Centro de Estudos Olímpicos, além de também ter sido voluntário no Rio 2016. É, Quando a gente fala de Olimpíadas, a gente está falando de algo que vai além só da questão física, né? Mas tem algumas questões a respeito de valores que a gente pode estar discutindo quando a gente fala de Olimpíadas, ok? Então, trazendo para o Enem, eu vou falar para vocês sobre alguns temas que podem se relacionar com as Olimpíadas, além da educação física, e está aberto para vocês fazerem questionamentos, ok? Quais assuntos que vocês gostariam de estar sabendo um pouquinho mais, qual tipo de vídeo que vocês gostariam que eu estivesse gravando. É, Quando a gente fala, por exemplo, de biologia, a gente pode estar conversando sobre alimentação saudável, ok? Então, né, quando você fala de Olimpíada, a questão nutricional dos atletas e etc., é um assunto que pode ser relacionado dentro do Enem com as Olimpíadas, com os Jogos Olímpicos, etc. Então, pode cair alguma questão de biologia relacionada à alimentação saudável relacionando aos Jogos Olímpicos, porque os atletas, né, eles precisam de uma alimentação saudável e balanceada para eles, né? Cada tipo de esporte, né? Cada posição dentro da modalidade que seja coletiva, por exemplo, tem uma exigência aí, um déficit, algo que você precisa suprir para o seu corpo, ok? Então, o tema de alimentação saudável é um tema que é extremamente relevante. Todas as questões que você pode estar trazendo da anatomia humana, a respeito de tecidos, contração musculoesquelética, etc., são questões também que são bem presentes no estudo da educação física, na anatomia, na cinesiologia, na biomecânica, e que também podem ser cobradas no conhecimento de biologia do Enem. Temas como a respiração celular também, fermentação lática, fadiga muscular, todas essas questões que envolvem a questões fisiológicas da anatomia humana pode estar caindo. Já na disciplina de química, por exemplo, quais são as questões que a gente pode estar trazendo para vocês, né, de questões de Enem? No caso do doping, né, que escândalo de atletas olímpicos que caíram em doping, que tem repercussões extremamente negativas, né? Além da questão sociocultural que a gente pode discutir aí, dentro da disciplina de química, a gente pode estar discutindo as substâncias químicas que tentam fazer essa melhoria de desempenho dos atletas, ok? Esteroides, diuréticos, hormônios anabolizantes, etc. Ok? Alguma questão como funções inorgânicas que a gente pode estar usando, por exemplo, um ginasta, por exemplo, para poder fazer os movimentos dele, ele utiliza aquele pó branco, né, na mão, que é um magnésio que ele utiliza ali na mão ali para poder aumentar a aderência dele nos aparelhos. Então, tem algumas reações e funções inorgânicas que podem ser cobradas também, que são relacionadas a modalidades esportivas. Já na disciplina de física, por exemplo, a gente pode estar discutindo energia mecânica, biomecânica, a cinemática, né? Velocidade, aceleração, as provas de salto com vara, a corrida de 100 metros rasos e etc. A gente pode estar conversando sobre essas questões. Na parte de matemática, a gente pode estar fazendo cálculo de círculos, circunferências, área, volume, questão de lançamento de disco, tamanho de quadra, e por aí vai, né? Questão de probabilidade, né? Quando a gente vai discutir estatísticas, né? Prova de tiro com arco, tiro esportivo, esporte com bola, tem várias questões de probabilidade que a gente pode estar trabalhando aí, também relacionadas às Olimpíadas. Uma coisa, um tema que eu gosto muito aí é relacionado à história, né? Já trazendo para a disciplina de história. Isso pode cair tranquilamente, né? Porque fala a maioria das questões que a gente traz eurocentradas, né, que vem de origem europeia, né, de alguns conceitos de democracia, república, etc., tem origem na Grécia Antiga. E os Jogos Olímpicos também. Então, tem muitas questões de valores que vem trazendo desde a Grécia Antiga até que o Barão Pierre de Coubertin, os Jogos modernos, e trazendo para os dias atuais, que vem lá desde o passado. Então, a origem dos Jogos Olímpicos é um tema que pode, sim, cair, e outras questões relacionadas à história também pode ser algo relacionado ao terrorismo, que é um tema que bem recente, assim,
que ganhou uma importância nas últimas décadas e que já tem algumas questões que envolveram as Olimpíadas, né, como os Jogos de Munique, na Alemanha, em 72, e de Atlanta, em 96, e que é um assunto que foi discutido, debatido muito na época de 2016, eu lembro que tinha essa preocupação, e que agora também está sendo discutido em relação às Olimpíadas do Japão, ok? Então, isso daí são questões que estão em aberto para vocês poderem falar de algo que vocês acham mais relevante, né? Pode ser trazido para a educação física, é claro, porque tem algumas questões envolvendo modalidades esportivas que sempre quando a gente fala de educação física, as modalidades esportivas acabam aparecendo, né? Atletismo, esportes coletivos, etc. Mas questões também de outras disciplinas e principalmente na história, que é algo que a gente estuda aqui, que eu acho que eu posso colaborar também, além da educação física, né? Claro. Então, vamos lá, um exemplo na prática agora, ok? Bem, vamos lá, pessoal. Vamos para uma questão prática, né? A gente pode ver que no movimento contemporâneo em 2020, a gente pode ver várias manifestações étnicas, né? Manifestações que são chamadas de manifestações raciais ligadas ao esporte. A gente pode ver esse movimento ocorrendo no basquete, né? Norte-americano, na NBA. A gente pode ver isso acontecendo na Fórmula 1, representada pelo Hamilton. A gente pode ver isso no futebol americano, nos Estados Unidos e em várias outras modalidades esportivas. Então, como é um tema contemporâneo, é algo que pode ser cobrado, sim, alguma relação nesse sentido, já voltando para as Olimpíadas que vão ocorrer no próximo ano no Japão. Então, essa questão não é uma questão do Enem, é uma questão da FATEC, mas é de 2016, mas é uma questão bem similar às do Enem. Então a gente pode ver aí uma foto de atletas, né, no pódio com os punhos cerrados e a mão levantada. E a questão descreve dessa forma, o enunciado dela. Ao longo da história, os Jogos Olímpicos serviram como cenário para diversas manifestações individuais ou coletivas de cunho político. Esta imagem retrata os velocistas afro-americanos Tom Smith e John Carlos, em um momento emblemático da história das Olimpíadas modernas, ocorrido nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 1968. Aí vem as opções. De acordo com o contexto histórico da imagem apresentada, é correto afirmar que os atletas A. participaram de uma grande manifestação contra a política racial do apartheid na África do Sul. B. prestaram homenagem aos 11 desportistas israelenses assassinados por terroristas palestinos. C. fizeram a saudação dos Panteras Negras, grupo que lutava pelos direitos civis dos negros estadunidenses. D. protestaram contra a política nazista de Adolf Hitler, que assistiu à competição em uma das tribunas do estádio. E. participaram do maior boicote da história dos Jogos Olímpicos, liderados pelos Estados Unidos, contra a União Soviética. Vamos lá, façam a análise. A. apesar de sim, é uma manifestação contra a política racial, mas não tem relação com a África do Sul. B. está falando de terrorismo. A gente sabe muito bem que esse movimento aí é um movimento sobre política racial, questão étnica. C. saudação dos Panteras Negras? É essa? Eu acredito que sim, hein? D. falando contra a política nazista de Adolf Hitler. Isso daí ocorreu na Olimpíada de 1936. Daí foram outros negros que foram campeões aí. Foi o Jesse Owens, né, que foi campeão, né, nessa Olimpíada de 36, né? Então, no caso dessa foto aí, não tem relação com Adolf Hitler, não, ok? E falando de boicote na história dos Jogos Olímpicos liderado pelos Estados Unidos contra a União Soviética, esse boicote, sim, ocorreu. Até hoje os Estados Unidos tentam implantar alguns boicotes contra, no caso, a atual Rússia, né? Continua tentando, mas não tem relação com essa figura. Então, dentro do contexto histórico, a gente pode falar com certeza o quê? Que é a letra C. Então, esses atletas fizeram a saudação dos Panteras Negras, que é um grupo revolucionário dos Estados Unidos que luta pelos direitos da população negra. Em 1936, Jesse Owens foi lá, competiu e ganhou dentro da Alemanha nazista. Mas dentro dos Estados Unidos havia uma política de apartheid social também entre as pessoas negras. Então, essa conversa dos Estados Unidos aí de 1936, do Jesse Owens como exemplo, com filme e etc. Em 1936, Jesse Owens não estava vivendo uma vida tão boa assim nos Estados Unidos também não.
Esse é um gesto de uma competição apartidária. Então os atletas perderam suas medalhas por conta desse gesto, que na época foi considerado algo assim, uma afronta, ok? Então, letra C para ser feliz, ok? Então, mais questões vamos trazer para vocês. Muito obrigado.